No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje Mouro Dr. João Pereira dos Santos, um homem cuja vida foi marcada pela dedicação, paciência e carinho. Ele nasceu em 1960 na pequena cidade de Água Clara, Minas Gerais, filho de uma dupla de agricultores respeitados e amorosos. Cresceu entre os campos, as lavouras e o sol que iluminou seus primeiros anos. Seu interesse pela medicina surgiu cedo, e apesar do caminho ser difícil, ele se graduou em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais aos 24 anos. Mudou-se para São Paulo, onde trabalhou por 30 anos no Hospital Sírio-Libanês, onde ganhou destaque na área da cirurgia cardiovascular. Em 1985, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pela dedicação e compromisso com a saúde pública. João sempre foi um homem carinhoso, generoso e compadrio. Foi marido fiel por 40 anos e pai amoroso de 4 filhos. Ao longo dos anos, ele construiu uma família ampla e diversificada que o amou e respeitou profundamente. Seus netos _start assistentes _start assista. Filhos, bem como seus parentes mais distantes, lembram-se com afeto de um pai cuja presença sempre foi calorosa e benevolente. João era conhecido por seu temperamento paciente e sua capacidade para lidar com situações difíceis sem perder a cabeça. Além da medicina, João tinha um grande amor pela jardinagem. Ele cultivava uma bela horta no fundo de seu quintal, onde cresciam vegetais de todos os tipos. Era comum encontrá-lo na tarde, a pé num terreno coberto de cal e inundado por sol, olhando com atenção cuidadosa seus frutos do trabalho. A sua paixão pela natureza era tão profunda que ainda construía suas próprias móveis, feitos com madeira da sua própria propriedade. Na Rádio Nacional foram levadas palavras para lembrar a vida de João Pereira dos Santos, médico, pai e amigo. No telejornal da Globo, uma matéria sobre o seu trabalho foi exibida. E no velho sobrado onde cresceu, a rádio tocou música triste e suave, marcando o fim de um caminho longo e difícil. João deixou para a posteridade uma memória que nunca será esquecida. Seu nome viverá para sempre nas vidas das pessoas que conheceu, no hospital onde trabalhou e nas mãos dos pacientes que salvo. Ele foi um médico, sim, mas também foi um pai, marido e amigo para muitos. Lembre-se dele como do pai que ensinou a vida, como do irmão que sempre estava presente e como do amigo que nunca deixou de cuidar. Ele é lembrado por uma planta no centro da sala, pela sombra da vitrola antiga no quintal, pela fragrância dos xícaras de café fortes na manhã de domingo e pelo relógio de cuco que marca os minutos do tempo perdido. João Pereira dos Santos, médico e pai, o último vulto da nossa família, morreu hoje, mas sua vida foi uma lembrança para sempre. Elza Oliveira, mulher admirável e valiosa da terra baiana, faleceu ontem às 5 da manhã, aos 79 anos de idade, em sua residência em Barra do Cunhaú. Ela nasceu no pequeno povoado de Lagoa do Brasil, em Pernambuco, filha única de um professor e uma dona de casa dedicada. Aos 9 anos, Elza escreveu sua primeira poesia e, desde então, nunca mais desistiu de seus sonhos. Ao longo da vida, Elza foi mãe, educadora, escritora e artista, tendo afetado a vida de incontáveis pessoas em seu caminho. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Recife, Elza trabalhou por 30 anos como professora de Biologia na Escola Estadual Dr. José Carlos e, posteriormente, criou sua própria escola, a Escola Integral Elza Oliveira, que hoje leva o nome em sua homenagem. Além disso, foi fundadora da Associação de Mães de Família e criadora do Projeto Raízes, que visava fortalecer a educação das crianças mais carentes do município. Com o reconhecimento do trabalho desenvolvido, em 2015 Elza recebeu o Prêmio Jabuti de Educação. No ano seguinte, foi homenageada com a Medalha da Inconfidência,
sendo considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil. Em sua casa, sempre havia toalhas de crochê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e paredão de orquídeas na janela. Elza tinha o hábito de ler romances clássicos brasileiros antes de dormir. Às vezes, escreveria um poema que deixava guardado em um caderno rosa. O falecimento da querida Elza foi lamentado pela comunidade e pelos meios de comunicação. O telejornal da Globo dedicou-lhe um space especial, e o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em sua homenagem. Na Biblioteca Municipal, montaram um painel com fotos de Elza e suas conquistas, que permanecerão para sempre como inspiração para gerações futuras. Elza será lembrada como uma mulher capaz de transformar o mundo através de sua dedicação à educação e às artes. Ela mostrou ao mundo que, mesmo com dificuldades, é possível construir um legado marcante. Sua paixão eterna pela vida e pelo amor nunca desaparecerá do coração de quem teve a sorte de conhecê-la. Elza Oliveira, mulher maravilhosa e valiosa da terra baiana, faleceu ontem às 5 da manhã, aos 79 anos de idade, em sua residência em Barra do Cunhaú. Ela nasceu no pequeno povoado de Lagoa do Brasil, em Pernambuco, filha única de um professor e uma dona de casa dedicada. Aos 9 anos, Elza escreveu sua primeira poesia e, desde então, nunca mais desistiu de seus sonhos. Ao longo da vida, Elza foi mãe, educadora, escritora e artista, tendo afetado a vida de incontáveis pessoas em seu caminho. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Recife, Elza trabalhou por 30 anos como professora de Biologia na Escola Estadual Dr. José Carlos e, posteriormente, criou sua própria escola, a Escola Integral Elza Oliveira, que hoje leva o nome em sua homenagem. Além disso, foi fundadora da Associação de Mães de Família e criadora do Projeto Raízes, que visava fortalecer a educação das crianças mais carentes do município. Com o reconhecimento do trabalho desenvolvido, em 2015 Elza recebeu o Prêmio Jabuti de Educação e, no ano seguinte, foi homenageada com a Medalha da Inconfidência, sendo considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil. Em sua casa, sempre havia toalhas de crochê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e paredão de orquídeas na janela. Elza tinha o hábito de ler romances clássicos brasileiros antes de dormir. Às vezes, escreveria um poema que deixava guardado em um caderno rosa. O falecimento da querida Elza foi lamentado pela comunidade e pelos meios de comunicação. O telejornal da Globo dedicou-lhe um space especial, e o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em sua homenagem. Na Biblioteca Municipal, montaram um painel com fotos de Elza e suas conquistas, que permaneceram para sempre como inspiração para gerações futuras. Elza será lembrada como uma mulher capaz de transformar o mundo através de sua dedicação à educação e às artes. Ela mostrou ao mundo que, mesmo com dificuldades, é possível construir um legado marcante. Sua paixão eterna pela vida e pelo amor nunca desaparecerá do coração de quem teve a sorte de conhecê-la. Caetano Veloso, um nome que evoca o sol brilhante de Salvador, a terra onde ele nasceu e cresceu, enquanto a samba e a bossa nova vibram em seus véus. Era uma criança quando aprendeu a ouvir as canções da mãe e do pai, sambas, choros e modinhas que Elinha _Start assistente, tais sons se fundiam com o sangue de suas veias. Ele foi um menino inquieto, que desafiava a monotonia dos dias, em busca de novidades sonoras, uma espécie de caçador da música, caminhando nas ruas da Bahia com fita cassete na mão. A vida era um ritmo acelerado, um samba que não parava, e Caetano se divertia dançando com o mar, cantando com a lua. Pouco a pouco, a música tornou-se sua paixão, sua respiração, e ele decidiu compor suas próprias canções. E como uma flor que surge de terra fértil, Caetano cresceu sob o sol do Brasil, enquanto seus versos se misturavam com a brisa marítima. Ele foi o intrépido navegador que levou a música brasileira para terras desconhecidas, explorando oceanos de influências internacionais. Ele foi o primeiro a pisar em terra estrangeira e dizer: "É brasileiro". E assim ele revolucionou a música do Brasil, misturando tradição com novidade, criando um novo universo sonoro que encantou todo mundo. Caetano Veloso, o astronauta da música brasileira, que voou por cima das restrições e levou a música popular para outros planetas, conquistando corações em todos os cantos do globo terrestre.
Suas canções são como estrelas, brilhantes e eternas, enquentradas no céu da música brasileira, marcando um novo caminho para quem quer seguir. E o Brasil canta junto, em sua voz, em sua música, enquanto a terra se move de acordo com o ritmo do samba, e o vento carrega suas melodias até as montanhas distantes. E assim, Caetano Veloso continua sendo um símbolo da música brasileira, uma luz que ilumina a vida de todos nós, enquanto a esperança de uma nova música se abre para os tempos futuros. Na terra onde o sol se abandona à noite, surgiu uma criatura gentil, carinhosa, Caetano Veloso, filho do solitário sertão da Bahia. Santo Amaro da Purificação, um lugar de raízes simples e ricas, onde o vento carregava a melodia do pandeiro e a harmonia dos cantos religiosos. A casa de sua infância era uma catedral sonora de música e mitos. O tão dito Santo Amaro vivenciou os primeiros acordes de seu coração, enquanto os pés do menino dançavam sobre a areia, sintonizados com o batucada do tempo. As festas populares ensinaram-lhe a alegria e o desafio da vida, enquanto as histórias do interior nordestino instruíram seu olhar sensível para a arte. Caetano, um peixe de coral no meio de uma paisagem árida, despertou-se com o sol nas estribos, em busca dos segredos escondidos na música e na poesia da sua terra. A vida cotidiana era seu laboratório criativo, onde os objetos banais se transformavam em obras-primas de sua imaginação. O riso, as lágrimas e o silêncio eram suas pinturas vibrantes, enquanto a música do pandeiro dançava nas veias de seu corpo. Escrevendo histórias com cada batida do coração, Caetano encontrou sua voz na harmonia das terras baianas. Sua alma, imbuída da essência do Nordeste, cantava em ritmos que marcavam o pulso de uma terra onde a vida é canto e o canto é vida. Naquele lugar o aerotempo não fala, Caetano descobriu sua identidade na beira do deserto. Ao som da canção dos seus antepassados, ele levantou-se como uma flor no meio de um deserto sonhador. E assim nasceu a música de um homem que canta a vida, e a vida canta com ele. A Bahia, o solitário sertão de Caetano Veloso, foi o berço da sua criatividade, onde o tempo parecia parar, cedendo espaço para a magia de suas notas. Ao longo do tempo e do espaço, ele construiu um mundo a partir das melodias do seu passado, resgatando as riquezas culturais da sua terra e dando-lhes vida através da música. E assim, o menino Caetano cresceu, semente do tempo, carregado de promessas vibrantes, que se transformaram nas batidas da sua voz. Ele cantou a história de um povo, e a história ouviu, em harmonia com as músicas do seu coração. E o sol continuou brilhando sobre a terra de Caetano Veloso, enquanto ele cantava o sonho da vida, numa aliança sagrada entre música e paisagem nordestina. E a canção do seu coração, que surgiu no meio da terra, levou às alturas das estrelas. Caetano Veloso, um nome que ressoa nas almas brasileiras, uma espécie de encanto envolto em notas musicais e palavras poéticas. A sua juventude foi uma quimera de estudos e experiências que o transformaram em uma flor rara, cujo petalo se abriu no meio do calor carioca e da invejável luz de Salvador. Cercado pelo dulcídio dos violões e pelas sombras das árvores que a sombra do maragato protegia, Caetano mergulhou nos estudos de música, literatura e cinema. Aqueles anos foram como uma gota de água na pedra, transformando-se em influências que moldaram sua identidade artística. Com as mãos sujas da pintura da vida, ele absorveu o sol dos tempos de inocência e, com isso, criou seu próprio firmamento. Os seus primeiros passos na carreira foram marcados por parcerias com artistas baianos, uma espécie de dança no entorno do amor pela música. Era assim que o vento carregado de sonhos levava as notas e as batidas dos seus sonhos. Mas tudo não foi fácil, nem mesmo para aquele ídolo inconfessável da canção brasileira. A repressão política foi uma espécie de tempestade que atingiu a terra da sua criação, mas a coragem e criatividade de Caetano fizeram dele uma voz inovadora e corajosa. E como se a vida não fosse suficientemente dura, Caetano enfrentou muitas dificuldades. Mas ele nunca se abaliou. Em vez disso, ele levantou-se com mais força, como um lutador que é apenas mais forte depois do treinamento mais duro. E foi assim que a sua determinação e criatividade consolidaram como uma voz inovadora e corajosa, que vibrou em cada nota de suas músicas. A vida de Caetano Veloso é uma história cheia de sonhos, amor pela arte e luta constante. E é precisamente essa mistura que o transformou num ícone da música brasileira e um exemplo para muitos.
A sua voz não apenas toca cordas no violão, mas também nos corações das pessoas. É aquele som que ressoa em nossos ouvidos quando pensamos em amor, esperança e em uma vida plena de emoção. Caetano é um sonho vivo, um poema escrito no meio do tempo. Ele é aquele lugar onde o sol brilha, onde o vento sopra e onde a música respira. É uma espécie de tesouro que só aqueles que ouvem com coração e mente podem encontrar. E é por isso que ele é, sem dúvida, um gênio da música brasileira. Em cada nota, caipira samba, negritude e bossa, Caetano Veloso abriu caminhos selvagens de emoção, como as fronteiras do Brasil. Seus olhares, sempre desafiadores, transpuseram o terno verde e amarelo da bandeira brasileira em cores mais profundas, mais intensas e, por vezes, mais sombrias. O Rio de Janeiro, aquela cidade encantadora com os olhos grandes e as coisas pequenas, foi palco dos primeiros passos de seu talento. Um menino que sonhava em brilhar como a lua cheia do Guanabara. Em Salvador, sua terra natal, a pátria do axé e do afoxé, ele encontrou o sol e o mar, os batuques e os reinos mitológicos da cultura afro-brasileira. E foi lá que Caetano descobriu a magia da música, aquela força que se transforma em voz e consciência, num olhar que não se cansa de contemplar o Brasil de verdade, por trás das aparências. Tropicália, um disco que juntou as correntes da música brasileira, como a boca de um rio que desliza pelas montanhas do Espírito Santo. É um álbum cheio de espelhos e miragens, onde os sons se fundem em um universo tropical e vibrante, como o verde das florestas amazônicas. E Sampa, aquele outro rosto de São Paulo, com seus arranha-céus e seus subterrâneos, é uma ode à vida e à morte, numa cidade que se transforma em um sonho, um labirinto de luzes e sombras. Naquele palco iluminado pela lua cheia, Caetano cantou a liberdade, a dor e a esperança do Brasil. Sua voz, aquela sereia que vive nas ondas da música brasileira, foi o alicerce de um sonho de paz, de amor e de justiça. E ele não se importou em se posicionar contra as correntes do poder e do dinheiro, porque seu coração batia um ritmo diferente, num balanço entre o mar, o sol e as estrelas. Ele foi o ícone daquela geração de artistas que se levantou contra a censura e o fechamento do pensamento, como os muros da antiga União Soviética, aqueles símbolos da dificuldade humana em libertar-se da opressão e da alienação. Caetano foi um guerreiro do espírito, uma luz que iluminou o caminho de milhares de pessoas que sonham com a transformação do Brasil. Entre os palcos mais importantes do mundo, ele cantou o nome do Brasil, com sua música e seu amor, numa voz que transpôs fronteiras, culturas e idiomas. E por fim, recebeu reconhecimento nacional e internacional, mas nunca se esqueceu de onde vinha, da terra quente e ensolarada do Nordeste brasileiro, daquele Brasil que se esqueceu de amar e cuidar de si mesmo. Caetano Veloso foi um sonhador, um artista e uma voz, que se transformou em símbolo da liberdade, da música e do brasileirismo. E sua vida, como a de todos nós, é um fluxo de lembranças, de olhares para o futuro e para os tempos antigos. Seu legado, aqui, no Brasil, é uma promessa de paz, de amor e de respeito por nossa terra, aquele canto que só nós brasileiros sabemos fazer, um grito de esperança, em meio às dificuldades da vida. Caetano Veloso, o menino do raro brilho, nasceu no coração da Bahia, onde as cores se desbrotam e o sol canta em seu canto mais alegre. Aquela terra, cujo sangue pulsa através de suas veias, teve nele uma flor que brotou entre as verdadeiras jasmines da vida, com frutos espirituais e saborosos. Com o brilho de seus olhos e a sonhadorada voz, Caetano se desentortou na música e, assim, mudou o rumo do Brasil. Ele é mais do que um cantor. Ele é uma espécie de pintor do som que, com seus pincéis vibrantes, coloriu as vidas de tantas pessoas com a emoção e a magia das suas músicas. A vida de Caetano é uma saga, um poema escrito com notas e palavras que se intercalam em ritmos quebrados. Seu caminho foi marcado por amor, coragem e inovação. Ele nunca se conformou, sempre procurou novos rumos e abriu as portas para um futuro iluminado. As ruas de Salvador cantam seus versos, as águas do Paraguaçu reverberam suas notas e as montanhas da Serra da Canastra foram enfeitadas com a música que ele compôs.